Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Hoje nós vamos falar de expressões algébricas, é a segunda aula dessa nossa série, ok? Espero que vocês assistam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e não esqueçam de dar aquele like para que todos possamos crescer juntos. O nosso roteiro é o seguinte: conceito de expressão algébrica, valor numérico de uma expressão algébrica, e alguns exercícios. Vamos aos quadros. Você sabe o que é uma expressão algébrica? Bom, no decorrer da sua vida escolar, você viu até agora expressão numérica. São aquelas expressões em que você só nota a presença de números. Mas agora nós vamos conhecer as expressões algébricas. Elas têm muitas particularidades, então quando a gente faz essa pergunta, geralmente o aluno faz a velha carinha de paisagem, dizendo que não sabe do que se trata. Então vamos lá, expressão algébrica, em termos gerais, são expressões em que aparecem números e letras, isso mesmo, números e letras. Olha aqui exemplos: x mais 1, y menos 3, x ao quadrado mais 1, x mais y e assim por diante. Lembra que na aula anterior nós falamos da simbologia que pode ser usada na álgebra? Pronto, hoje nós vamos falar do que é mais usado comumente, que são as letrinhas, né? Na maioria das vezes aparecem x e y, mas aparecem também outras letras, vocês vão ver isso no decorrer do nosso curso. Valor numérico de uma expressão algébrica. Ora, na expressão numérica, você pode ter o valor numérico com facilidade, desde que você saiba aplicar todas as operações. Isso porque você tem todos os valores conhecidos, né? Mas numa expressão algébrica, olha o que acontece. Só é possível calcular o valor numérico de uma expressão algébrica quando atribuímos valores aos termos desconhecidos. Vamos dar exemplos aqui. O valor numérico de uma expressão algébrica pode variar conforme mudamos os valores atribuídos para os termos desconhecidos. Se o valor da letra variar, o valor numérico também varia. Por isso, as letras de uma expressão algébrica são chamadas de variáveis. Grava este nome aqui, que é muito importante, tá? Para o entendimento desse assunto. Se o valor da letra variar, é óbvio, o valor numérico da expressão vai ser alterado também. E é por isso que elas são chamadas de variáveis. Vamos aqui a algum exemplo. Vamos calcular o valor numérico da expressão x mais 1 para... Eu quero aqui na letra A que x seja igual a 2, na letra B que x seja igual a menos 1 e na letra C que x seja igual a menos 5. Essa mudança de valores atribuídos às letras vai fazer com que os valores numéricos também variem. Vamos ver? Aqui na primeira situação, substituí o x por 2, encontrei 2 mais 1, 3. Na segunda situação, quando eu ponho menos 1 no lugar do x, eu tenho 0. Na terceira situação, quando eu ponho menos 5 no lugar do x, eu tenho menos 4. Reparou que houve variação tanto do valor atribuído para a letra quanto do valor numérico? Então, isso já tinha sido previsto, né? É por isso que elas são chamadas variáveis. Representação de uma multiplicação por uma expressão algébrica. Uma letra colada em um número ou em uma letra colada em outra letra representa multiplicações. Veja bem, quando você encontrar uma letrinha colada com um número ou uma letrinha colada com outra, em álgebra isso significa que há ali uma multiplicação. Por convenção, o número sempre vem antes da letra. Por exemplo, eu vou multiplicar o número 2 pela letra x. Veja que esse sinal que significa multiplicação, ele pode ser suprimido e ficar a expressão apenas com 2x. Repare o número coladinho na letra, o número vindo antes, ok? Então, essa multiplicação pode ser representada simplesmente por 2x. O número menos 3 multiplicado pela letra y pode ser simplesmente menos 3y, é assim que se lê, menos 3y. E a letra x multiplicada pela letra y pode ser simplesmente xy. Então, número colado em letrinha, letrinha colada em letrinha. Ok? Vamos adiante.
Também podemos representar a multiplicação de um número por uma expressão algébrica. Olha só, vai vir outro detalhe aqui. Você vai multiplicar um número por uma expressão algébrica. Trata-se da propriedade distributiva da multiplicação. Vamos ver como é isso. Digamos que você queira multiplicar a expressão algébrica x mais 1 por 2. Esse sinal de multiplicação pode ser suprimido. Você vai colar o 2 no parêntese e vai ficar assim, 2. A leitura seria essa, 2 que multiplica x mais 1. Ou 2, abre parênteses, x mais 1, fecha parêntese. Ok? Essa daqui tem o mesmo valor, né? A mesma expressão, só que para facilitar a escrita nós usamos usualmente essa daqui, ó. Vocês vão ver mais comumente aparecer em livro de matemática desse formato. Menos 3 multiplicado por y mais 5. Eu vou usar o parêntese, o menos 3 colado e o y mais 5 lá dentro do parêntese, ok? Representação de uma divisão por uma expressão algébrica. Vamos ver como é isso. Uma fração em que o numerador é uma letra e o denominador é um número representa uma divisão. Antes que você pergunte, expressões com letras no denominador, aqui você vai dar um crédito, né? Que essa palavra foi escrita errada e tem aqui denominador, né? Denominador, leia-se aí denominador, só serão estudadas a partir do 8º ano, ok? Então, letrinha na parte de baixo da fração, somente a partir do 8º ano. Agora que nós estamos no 7º, vocês só vão ver letras na parte de cima. Então, vamos lá. X dividido por 2, eu posso me desfazer desse sinal e colocar tudo como uma fração. Vai ficar x sobre 2, é assim que a gente lê. Em vez de você dizer x meios, você fala x sobre 2. Y dividido por 5 vai ficar y sobre 5, ok? Pronto, isso aqui está representando uma divisão em ambos os casos. Alguns exercícios. Exemplo, calcular o valor numérico da expressão x menos 1 para... Vamos ver quais são as indicações. Letra A, x vai ser 2. Letra B, x é menos 1. E letra C, x é igual a menos 5. Vamos ver como isso vai ficar. Na primeira situação, quando eu boto 2 no lugar do x, eu tenho 1 como resultado. Repare que esse menos 1 é fixo. O que vai variar é o valor da letra. Se eu coloco menos 1 no lugar do x, eu fico com menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, vai dar menos 2. E quando eu colocar menos 5, eu vou obter menos 6. Mais uma vez, repito, vocês precisam, caso não estejam entendendo, revisar as operações com números inteiros que estudamos em aulas passadas. Outro exemplo, calcular o valor numérico da expressão 2x menos 1 para os seguintes valores: x igual a 2, x igual a menos 1 e x igual a menos 5. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu coloco 2 no lugar do x, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Se eu coloco menos 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1, menos 3. E se eu coloco menos 5 no lugar do x, eu vou ficar com menos 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, menos 1. Então, somando tudo, vai dar menos 11. Calcular o valor numérico da expressão 2, que multiplica x mais 1 para... Olha, antes de fazer essa questão, né, temos aqui... vamos apresentar para vocês dois métodos de resolver esse tipo de problema, ok? O método 1 é o seguinte: você vai substituir a letra pelo valor sugerido, resolver a operação dentro do parêntese e multiplicar o resultado encontrado por 2. Pronto, esse daí é o clássico. Ou você pode também usar o método 2, que é aplicar a propriedade distributiva, substituir a letra pelo valor sugerido e depois calcular o valor numérico. Vamos ver como é que funciona os dois métodos, tá? Vamos lá, letra A, eu quero que x seja igual a 2, então aqui, ó, substituir a letrinha por 2 e fiz a continha dentro do parêntese, ficou 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos ver como isso acontece no método 2. Eu tenho aqui o método 2, esse M2 você vai entender como método 2, o M1, método 1. Olha o que vai acontecer aqui, você tem o 2 multiplicado por x mais 1. Você vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação,
Olha bem, esse 2 daqui vai ser distribuído em forma de multiplicação para os dois termos que estão dentro. Então, 2 multiplicando x e esse mesmo 2 multiplicando o 1. Olha como vai ficar. 2 vezes x vai dar 2x, não é isso? E 2 vezes 1 vai dar 2 vezes 1 mesmo. Quando você substituir a letra, olha o que vai acontecer. Eu coloquei 2 aqui no lugar do x, não é isso? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 dá 2, somando tudo, 4 com 2 vai dar 6. Repare que os valores são os mesmos. Você só mudou o método, tá? Agora terá situações, mas lá na frente, que vai ser mais vantajoso você usar esse método aqui, ok? Eu quero que x seja menos 1. No método 1, eu simplesmente substituo o x por menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0, 2 vezes 0, 0. Vamos ver como isso acontece no método 2. Então, vou aplicar a distributiva, 2 vezes x, e depois 2 vezes 1. Eu quero que o x... Então, encontrei essa expressão aqui, ó, 2x mais 2. Vou mudar o valor da variável, né? Vou colocar aqui o menos 1. Quando eu multiplicar 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Menos 2 mais 2, eu vou encontrar 0. No método 1, essa última questão fica assim. Substituo a variável por menos 5. Resolvo a conta dentro do parênteses e encontrei menos 4. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Pelo método 2, eu vou aplicar a distributiva, né? 2 vezes x e 2 vezes 1. Vou ficar com 2x mais 2. Quando eu fizer a substituição do x por menos 5, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 2, menos 8. Próximo exercício. Calcular o valor numérico da expressão z mais 1 sobre 2 para x igual a 3, x igual a menos 3 e x igual a menos 5. Na letra A, quando o x for 3, você vai substituir aqui, ó, 3 mais 1 vai dar 4, 4 dividido por 2, 2. Quando o x for menos 3 mais 1 vai encontrar menos 2 dividido por 2, menos 1. Quando x for menos 5 mais 1 vai dar menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Agora, converta as sentenças abaixo da forma textual para a forma algébrica, ok? Vamos lá, um certo número adicionado a 5. Gente, esse um certo número você pode usar a letra que você quiser, tá bom? Mas eu vou usar a que é mais solicitada. Então, no caso aqui, esse certo número eu chamei de x. X mais 1 é um certo número, ele não diz qual é, então eu posso usar um x. Um certo número subtraído de 3. Então, eu vou usar um x e subtrair o 3. O dobro de um certo número. O dobro vou multiplicar por quem? Por 2. Então, vou ter 2y, ok? Poderia ser 2z, 2w, contanto que aparecesse um 2 aqui na frente. O triplo de um certo número. Se você vai triplicar, você vai multiplicar por 3. Então, 3y. O dobro da soma entre o quíntuplo de um certo número e 8. Veja bem, eu quero o dobro da soma entre o quíntuplo de um certo número e 8. Vamos ter cuidado com isso aí. Se é o dobro, olha o que vai acontecer aqui. O 2 vai vir na frente, né? E dentro do parêntese, o quíntuplo de um certo número somado a 8. E aqui tem o dobro. Agora ele quer o triplo da diferença entre o quádruplo de um certo número e 7. Primeiro você imagina logo como é que vai ficar isso aqui, ó. Quádruplo de um certo número e 7. E diferença lembra uma conta de menos. Então, se eu quero o triplo, ó, o triplo da diferença do quádruplo de um certo número e 7. Pronto. Essas duas últimas aqui eu recomendo que você faça do fim para o começo. Primeiro você resolve esta operação aqui, no caso, o quíntuplo de um certo número e 8. E depois você coloca o dobro, só vai colocar o 2 na frente. Aqui da mesma forma. Primeiro você acha a expressão que representa a diferença entre o quádruplo de um certo número e 7. E depois você coloca o 3 na frente. Está tudo resolvido.
Agora converta as sentenças abaixo da forma textual para expressões algébricas, ok? A metade de um certo número. Aqui, quando a gente fala da metade, você lembra que está dividindo por quanto? Por 2, não é isso? Então aqui é um certo número dividido por 2. A terça parte de um certo número. Se é a terça parte, eu vou dividir por 3. Então, vou ter uma fração aqui, ó, x sobre 3. A quinta parte de um certo número adicionado a 2. Opa, a quinta parte significa que o 5 vai ficar embaixo. Agora, a quinta parte de um certo número adicionado a 2, então eu vou ficar assim. A quinta parte de um certo número adicionado a 2. Primeiro eu faço a quinta parte, depois eu adiciono isso a 2. A quarta parte de um certo número subtraída de 5. Se a quarta parte vai ter denominador 4, então x sobre 4 menos 5. Agora eu quero a metade da soma entre um certo número e 8. Aqui já é diferente, eu quero a metade da soma entre um certo número e 8, vai ficar assim, x mais 8 sobre 2. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que todos tenham entendido. Nos veremos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.